E hoje nós estamos recebendo aqui no Rede Alto Tietê News o Dr. Edmilson Luz. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Ele é advogado, tributarista, né, consultor jurídico, presidente da OAB de Suzano, da parte de... Da Comissão de Estudo do Direito Tributário. Isso, então ele entende dessa parte, né? E ele veio aqui no jornal especialmente para explicar um pouquinho do imposto de renda, né? Isso. Que já está aqui em vigor, o pessoal já está fazendo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho de prazos, de valores e tirar algumas dúvidas do pessoal, né? Isso mesmo. Vamos começando falando do prazo, que termina agora no dia 30 de maio, mais conhecido como último dia útil. E quem teve rendimento até R$ 33.888 está desobrigado da entrega da declaração. Isso, lembrando que é dia útil. Gente, se o dia 30 de maio cair num domingo, aí você tem até o dia 28, né? É até o último dia útil do mês de maio, na verdade. Exatamente, o último dia útil do mês de maio. Então, esse valor que você falou, que é o limite na somatória, então se a pessoa recebeu menos, assim, até R$ 33.888, ela não precisa pagar. Isso, não precisa declarar. Isso. Ela está desobrigada, mas não está proibida de declarar. Então, a gente estava conversando nos bastidores, que assim, eu não alcancei os 33, não estou dentro, não vou declarar. A pessoa já acha que não precisa. Porém, tem alguns detalhes, né, que você estava explicando que é muito legal, é um ponto muito importante para explicar para o pessoal de casa que às vezes você tem alguma coisa a restituir, né? Exatamente. O que acontece? Às vezes a pessoa não teve esse rendimento que a obriga a entregar a declaração e ela simplesmente deixa de cumprir com essa obrigação. Sim. Mas se ela teve durante o período de janeiro a dezembro, no caso aqui de 2024, se ela teve alguma retenção de imposto nesse período, mesmo ela não atingindo o limite que obriga a entrega, ela pode entregar para ela poder restituir esse valor. Se ela não entregar a declaração, ela não restitui. E a Receita não vai dizer para ela que ela tem um valor para restituir. Sim. Tá? Então, assim, a pessoa ela tem que procurar alguém, né? Procurar algum profissional, um advogado tributarista, né? Para ela saber se, assim, porventura, em tal mês ela acha, por exemplo, que eu tive um imposto que ficou, né, retido. Certo. Eu acho que eu tenho, então, algum valor a receber. Então, na dúvida, ela pode procurar um advogado que vai dar uma orientação. Isso, é importante que ela procure um advogado tributarista, que é o especializado em tributos, para poder orientá-la. Inclusive, ela pode fazer isso nos últimos 5 anos que ela fez, se ela identificar algum tipo de retenção de imposto nesse período dos últimos 5 anos, ela pode sim fazer a declaração de imposto de renda mesmo depois do prazo. Lembrando que se ela declarar depois do prazo, ela paga uma multa de aproximadamente R$ 167. Então tem que pensar bem, né? Porque assim, eu acho que eu tenho, então ao longo dos 5 anos teve alguma coisa assim, eu acredito que dê para restituir algo. Porém, tem essa multa de 167. Então, é importante que ela procure um advogado tributarista, então, para poder orientar se o valor que ela tem a receber é maior que esse 167. Isso, né? Exatamente. Eu fiz até uma simulação, por exemplo, às vezes a pessoa teve rendimento durante o período de 30 mil. Tá. Então, teoricamente, ela não tem obrigação de entregar. Só que em um determinado mês desse período, ela teve um salário com bonificação, com hora extra, chegou a 8 mil. Sim. Então, provavelmente, ela deve ter sofrido uma retenção de imposto mais de R$ 1.000. Nossa. Então, se ela paga R$ 167, ainda compensa ela fazer a restituição. Então, o que a gente deixa bem claro para todos os contribuintes, principalmente esses que não estão obrigados à declaração, é procurar um advogado tributarista que faça um levantamento dos últimos 5 anos da vida fiscal dele, para que esse profissional identifique em algum momento se teve retenção. Principalmente, sim, se teve alguma modificação ao longo no salário, porque, assim, a gente sabe, né, quando aquele mês que recebeu a mais, ou que você falou, juntou, teve algum bônus, alguma bonificação,
para ver se compensa receber, e às vezes compensa e bem, né? Exatamente. E lembrando que o imposto que você paga no seu holerite é um imposto que a Receita antecipa para garantir que no final do ano, quando você for fazer a declaração de ajuste anual, para ver se o que você tinha para pagar se compensou com aquela retenção que ela fez no seu salário ou não. Então, na verdade, você não está pagando o imposto, você está apenas antecipando um imposto que no final do ano você pode instituir se você não tinha aquela obrigação. Sim. Tá? Olha, é o que o Edmilson falou. A Receita não vai te avisar se você tem ao longo desses 5 anos. É aquele troquinho que você não dava para a avó, para o avô, né? Quando você ia comprar um doce ou um pão. Então, assim, você tem que verificar se, com o advogado tributarista, se você fazer esse levantamento, se teve alguma coisa, um valor legal. Ah, a multa compensa. Ah, olha, o valor que está aqui dá R$100. E aí você vai pagar 167 de multa, aí não compensa. Exatamente. Aí deixa o troquinho lá, aí né? deixa lá, isso mesmo. Isso. Bom, um último tópico importante, né? Que o nosso tempo está acabando. Dependente. As pessoas correm para declarar um dependente, mas esquecem, às vezes, se esse dependente tem alguma renda, né? Isso, exatamente. Se você coloca um dependente na sua declaração, você vai ter uma vantagem na base de cálculo do seu imposto hoje de 2.275. Tá. Só que se esse dependente teve algum rendimento, seja qual for, vai somar na sua renda. Somando na sua renda, de repente, você pode até aumentar a alíquota de imposto que você ia pagar. Então, você precisa analisar isso para saber se realmente vale a pena você colocar esse dependente ou não. Sim. Lembrando que a dependência no imposto de renda é única e exclusivamente para fins de tributo. Ela não está vinculada se ela seria seu dependente para fins de herança, para fins de inventário, nada disso. É só para fins de tributo. Então, o fato de você não colocar